deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Quero te convidar a pensar um pouquinho hoje. Nós vamos meditar num texto e eu quero te convidar para mais uma vez abrir a sua Bíblia no livro de Salmo. O Salmo é o livro do meio da Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia no meio, provavelmente você vai encontrar o livro de Salmo. E eu quero te convidar para abrir no Salmo de número 13. Salmo de número 13. Essa semana, algumas pessoas me perguntaram, fizeram essa pergunta para mim, e essa pergunta já tinha sido feita várias vezes. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas por causa desse isolamento, por causa dessa pandemia, das igrejas fechadas, abre, não abre, as escolas fechadas, eu posso trabalhar, não posso, que já estamos nessa loucura há mais de 100 dias, já passamos bastante aí, já passamos mais de 120 dias, né? Mais de 120 dias nesse processo de isolamento, pandemia, doença, mortes. Tudo isso tem acontecido com a gente, e você com televisão, você com internet, ou você sem ou fora, não importa, mas você está entendendo que a situação não está fácil para ninguém. E a pergunta que me fizeram, mais ou menos uns 2 meses depois que começou essa pandemia, era a seguinte: até quando? Até quando isso vai ficar? E eu não sei o que você entende disso, eu não sei se você já fez essa pergunta, mas parece que junto com essa pergunta que a gente faz, até quando, vem uma outra pergunta no meio do caminho ali, talvez dizendo assim: será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Porque quando a gente pergunta assim, até quando, talvez a gente está querendo jogar para alguém ou para algum lugar a situação desconfortante que a gente está vivendo. E talvez se a gente possa direcionar para cima, para Deus, a gente pergunte: será que Ele não está vendo? Será que Ele não está fazendo nada? Ou será que Ele não pode fazer nada? Será que Ele não se preocupa com a gente? Todas essas perguntas, elas estão encaixadas nesta frase: até quando? Que algumas pessoas me perguntavam: pastor, até quando vai ficar assim? Até quando nós vamos abrir a igreja? Até quando nós vamos ficar com a igreja fechada? Até quando eu vou ter que ficar nesse isolamento? Até quando? E perguntam para mim, como se eu tivesse a resposta para esse processo. Mas a despeito disso, não só da pandemia, mas eu não sei se você já fez essa pergunta em outras áreas da sua vida. Eu não sei se você já fez essa pergunta em outros momentos, outras circunstâncias da sua vida, como talvez quando você, mãe, está com seu filho doente e de repente passa 2 dias, 3, 4 e você não sabe como mais tratar ou fazer alguma coisa sobre ele e você fica naquela angústia e você pergunta: até quando eu vou viver esse sofrimento com meu filho? Já se perguntou, mãe? Já fez essa pergunta no seu caminho? Na sua narrativa de vida? Talvez você também que está desempregado, antes da pandemia, agora também, ou talvez só agora, e procurando emprego, manda currículo para lá, para cá, e fica se perguntando: até quando eu vou ficar desempregado? Até quando a situação vai melhorar? Até quando vai ficar assim? Ou talvez mesmo como o meu querido João, que está para fazer um exame, uma cirurgia ou algo assim, nosso querido Léo, da nossa comunidade que fez, está bem, graças a Deus já está em casa, mas aquela angústia de não saber o dia, ou como aconteceu com o João, vai ser segunda-feira, não vai dar para ser segunda, vai ser dia 9, não vai dar para ser dia 9, vai ser dia 10, e vai aquela mudança, e a gente fica perguntando: até quando eu vou viver essa angústia de não saber o dia que vai ser o exame, ou a cirurgia? Ou talvez a empresa, ou uma doença, ou um filho usando drogas. Até quando, Senhor, eu estou orando e nada muda?
Já passou por isso? Faz identidade com você, ou talvez alguém da sua família, como nós estamos atendendo, você vivendo com alguém da família em fase terminal, como a gente cuidou da nossa avó, meus pais que estão em Londrina, que estão acompanhando a gente, viveram esse tempo da gente estar vivendo com alguém de fase terminal, perto da gente, e a gente não sabe até quando aquilo lá vai ficar, por que está parado, por que não melhora, por que não muda, até quando? Ou alguém que está com um paciente, com crise, nossos irmãos da Barra, e a gente não sabe até quando isso vai ficar assim. A gente procura meios, mas infelizmente a tristeza começa a ocupar o nosso coração, ao ponto de que alguns até mesmo vivem nesse momento até quando, mas não sabem nem o motivo, mas vivem tristes, angustiados. Ou talvez por fim o teu casamento, você não sabe até quando vai ficar desse jeito. Nada muda, o marido não muda, a esposa não muda, os filhos não mudam, e a gente fica naquela angústia ou naquela expectativa e nada se transforma, e a gente se pergunta no profundo, até quando isso vai ficar assim? Não vai mudar? Nada vai acontecer? E para mim essa expressão, ou tantos outros, quando a gente está nessa longa estrada de angústia, de tristeza, de incertezas, de preocupações, a gente continua dizendo, até quando, Senhor? Até quando eu vou viver assim? Seria muito legal se a gente pudesse parar e falar assim, não, é até tal dia, não, vai ser só até tal dia. Seria muito gostoso, claro, fácil da gente viver se fosse assim, né? Mas não é tão simples. Mas esse até quando, ele não é um privilégio da nossa geração. Ele não veio com a pandemia e ele não é um privilégio desse momento. Há mais de 50 vezes essa expressão até quando se repete na Bíblia. E se repete por dois ambientes. Primeiro, por homens como Jeremias, Abacuque, Isaías, Jó, Davi, como também o próprio Deus falando ao povo e fazendo essa mesma exclamação: até quando? Até quando? Vocês vão ficar assim? Até quando eu vou suportar vocês inúmeros? Deus fala isso a partir do profeta falando com Moisés. Até quando vão ficar assim? Por isso que essa expressão até quando, ou por quanto tempo isso vai acontecer, é notório na Bíblia, é muito corriqueiro. Mas no Salmo de número 13, que eu quero que você abra e esteja com ele aí para a gente ler, é o único lugar que a gente lê essa expressão por 4 vezes. O salmista aqui, o autor desse salmo, o salmista Davi, é um salmo davídico que nós chamamos, e é um salmo de lamentação. Dos 74 salmos existentes de Davi, alguns deles são de lamentações, e Davi faz isso numa angústia de coração. E esse Salmo 13 tem essa expressão que nós chamamos como Spurgeon, um salmo de uivante, é um salmo cheio de anafóricos, ou seja, expressões que se repetem para dizer alguma coisa tão clara a despeito do que está passando no profundo do coração. É como você dizer para alguém, eu estou com raiva. Quando você quer dizer que você está com muita raiva, você diz, estou com muita raiva. Você quer tirar alguma palavra para fazer força na expressão que você está querendo dizer do teu coração. E é nesse Salmo 13 que a gente encontra essas expressões. E a expressão de comunicar até quando é uma postura, é uma comunicação de urgência. Talvez seja igual a sua, e o salmista estava assim. É uma comunicação até quando que se assimila com a impaciência. Porque eu já não tenho mais paciência, acabou, até quando vai ficar assim? Talvez se assimila também a uma perplexidade, ou seja, o senhor não está enxergando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Como assim? Ou talvez um desespero, uma angústia, ou mesmo um abandono. Até quando vai ficar assim? E esse texto que nós vamos ler, o Salmo de número 13, a função primária do lamento do salmista Davi é dar voz ao seu sofrimento. A expressão máxima desse texto é fazer com que tudo aquilo que ele está sentindo no coração, no mais profundo, ele possa externar e dizer para Deus o que ele está sentindo. Por isso eu quero te convidar, Salmo de número 13, se você tiver com ele, o Salmo diz mais ou menos assim na sua versão. Acompanhe comigo o versículo 1, 2, o 3, o 4 e até o final, versículo 6. Apenas 6 versículos, dividido razoavelmente em 3 perícopes, mas eu quero ler ele inteiro só para a gente guardar. Até quando, Senhor, diz o salmista, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando estarei eu relutando,
dentro da minha alma, com tristeza no coração durante todo o meu dia? Até quando se erguerá os inimigos contra mim? No versículo número 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Versículo 4, para que não diga o meu inimigo, eu venci contra ti, ou eu prevaleci contra ele. E não regozijem-se os meus adversários, vendo que eu estou perdendo ou vacilando, talvez na sua versão. Versículo 5, a última perícope diz assim: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto ele tem me feito muito bem. Até aí os 6 versículos do Salmo de número 13. E eu quero convidar você para pensar, porque parece, olhando numa narrativa maior desse texto, num contexto geral, a gente percebe que o Salmo de número 13 é um salmo onde ele começa como um desespero, dizendo, até quando? E ele termina dizendo, o Senhor tem me feito muito bem. É o antagonismo de um início de uma expressão de alguém que está sofrendo, para no final ele chegar a entender nesse caminho, tem sido bom para ele, e que ele canta louvores a Deus com essa expressão de que Deus tem sido bom, versículo 6, a última parte. Então me parece que a dor do início se transforma em alegria no final. Me parece, olhando nesse texto de forma geral, que a agonia do início que projeta as expressões até quando, ela se torna no final uma adoração. Cantarei, adorarei a Deus. Me parece que das profundezas do abismo que ele se encontrava no início do versículo, ou do primeiro e segundo versículo, depois ele parece que vai subindo até chegar no cume do monte. Ou talvez, numa expressão do mesmo salmo, do mesmo salmista, melhor do Salmo 23, parece que no momento ele está no vale da sombra da morte, e no outro instante ele está subindo o monte, estando num lugar legal. É esse paradoxo que talvez que a gente está vivendo hoje. E é tão comum essa identidade com o tempo presente, que a nossa alma, a tua vida, a minha e de todos que estão aqui, parece que se assemelha a ser assim. Tem dia que a gente está lá em cima, não é? Tem dia que a gente está lá embaixo. Tem dia que a gente acorda lá top, né? Tem dia que a gente, no mesmo dia, a gente acorda top e acaba o dia mal barbaridade. Tem vezes que é no mesmo momento. Você recebe uma mesma ligação com uma boa notícia, mas parece que no final ela te dá uma má notícia. E a nossa alma vai oscilando esses momentos, como que se o medo ocupasse e arrancasse a esperança, e num outro instante a esperança viesse e arrancasse o medo. De forma muito rápida a gente fica nesse antagonismo. Talvez eu poderia dizer então que esse salmo, Salmo de Davi, se eu pudesse dar alguns temas para ele, eu diria que era a oração de Davi em meio à crise. Ou talvez eu diria que esse salmo para mim tem como tema o salmo da pandemia. Poderia dizer, porque é um momento difícil, momento que não sabemos até quando, mas ele propõe alguma coisa diferente nessa caminhada, nessa saga, nesse trilho que ele sugere, o salmista Davi. Ou talvez eu poderia dizer que é o salmo da minha vida, tendo em vista que eu estou passando por isso. Eu não sei se você, mas eu peguei de um dos comentários umas frases importantes que ela resumem o Salmo de número 13. E um dos comentaristas disse que o Salmo de número 13, ele é exatamente a identidade daqueles que se sentem esquecidos, daqueles que se sentem abandonados. E para aqueles momentos da minha vida e da sua vida, que parece que ninguém se importa com a gente, nem mesmo o Altíssimo quer falar comigo. Já se sentiu assim? Eu tenho conversado com algumas pessoas que se identificam não só com essa expressão, mas identificando pessoas que, por causa dessa pandemia, as suas emoções estão extremamente sensíveis. Pessoas que estão afloradas em todo o ar das emoções. Quem chorava pouco, chora um pouco mais. Quem está um pouco aborrecido, está mais aborrecido. Quem está um pouco com um sentimento triste, parece que aumentou essa tristeza. Ou seja, parece que esse tempo de isolamento, e ele faz isso, falando neurologicamente, ele promove um pouco disso para a gente, porque a gente não foi criado para viver isolado.
Nós somos criados internamente e pelos atributos comunicáveis de Deus a sermos comunitários, a sermos seres que se relacionam com pessoas, e ao se comunicar com as pessoas, a gente não consegue viver mais sozinho. E a despeito de ser sozinho, desde a nossa gestação, o processo é esse. Nós não conseguimos gestar sozinho. Para gestar uma vida precisa no mínimo de 2. Ou seja, já do início do nosso projeto, do nosso plano de ser gente, a gente precisa de alguém para ser com a gente. E infelizmente esse sentimento de isolamento está deixando a gente mal. Tenho conversado com alguns pais, eles estão dizendo que os filhos, eles estão preocupados com os filhos, a despeito com os comportamentos. Tenho conversado com alguns homens, eles estão dizendo que as mulheres estão ficando desesperadas em casa. Você vê que no início da pandemia, a gente tinha alguns memes, acho que o Vitinho até deve ter feito alguns deles em casa, quando vai acabar, porque minha mulher vai bater em mim aqui, que tanto fica em casa, né, Vitinho? Sei que, né, que tem esses nuances aí, né? Brincadeira, meu lindo. Mas tinha bastante brincadeira no começo da pandemia, mas parece que todo mundo parou. Por quê? Porque parece que agora a seriedade começou a aparecer. Parece que agora, infelizmente, as pessoas estão ficando em casa, ou agora saindo um pouco, mas nesse tempo que nós ficamos, nós estamos nos chocando. E as pessoas estão ficando impacientes. E todo esse processo do estar com alguém, está rolando uma angústia, e talvez até estar com alguém, o resultado da pergunta é: até quando eu vou ter que ficar só assim? E olhando para esse texto, eu quero trazer para você um conteúdo, porque em algumas traduções esse texto fala que é uma oração. A oração da fé. Por isso que eu disse que é a oração da pandemia, ou o salmo da pandemia. E eu quero convidar você a pensar sobre oração nesse texto de forma mais simples, a partir do 1º e do 2º versículo apenas. Eu quero ficar aqui um pouco nesse tempo, para a gente pensar a respeito desse conteúdo da oração de Davi que a gente encontra no Salmo 13. E esse conteúdo dele, o que ele nos oferece, qual que é a proposta que ele nos oferece. E a proposta que eu encontro, e eu quero convidar você nessa proposta, é a honestidade que ele tem no secreto. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa primeira máxima. Honestidade que Davi tem no secreto. Por que secreto? Primeiramente, se você for olhar para o texto, no versículo 1 e versículo 2, você percebe que há um local secreto da qual ele fala com o Pai. Porque Davi não é aquele que fala abertamente dizendo: nós, o Senhor abandonou-nos, o Senhor esqueceu-se de nós. Não, ele tem uma intimidade de falar na primeira pessoa: o Senhor se esqueceu de mim. Até quando o Senhor vai me deixar refém dos meus inimigos? Até quando eu vou ficar nessa situação e eu não vou conseguir sobreviver? Não tem a ver com a gente, tem a ver comigo. Isso me leva a pensar aquilo que o próprio salmista, lá no capítulo 51, versículo 17, quando ele diz que Deus aguarda um coração sincero e contrito de um indivíduo. Mas o grande problema é que as nossas orações, elas não estão mais ocupadas de um coração sincero e nem no secreto. O livro de Mateus, no capítulo de número 6, versículo 6, Jesus vai dizer exatamente isso. Quando você orar, a primeira vez que Jesus ensina sobre oração, tem a ver com a sua natureza. Quando orares, faz o quê? Chama de Pai Nosso? Não. A primeira expressão de Jesus é: quando orares, vai para o teu quarto secreto. Ou seja, a natureza, já ensinei, você que tem acompanhado a gente aqui, já ensinei sobre isso. A natureza da oração acontece na intimidade individual. E a testificação, onde ela se revela, acontece no coletivo. Por isso que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 6, onde a oração, na sua natureza, é sozinho no quarto secreto. E no versículo 9 até o versículo 13, ele fala da testificação da oração que é no coletivo, onde ele ensina-nos a chamar a Deus de Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. E aí ele continua essa oração modelo para mim e para você. O grande problema é que nós, nesse desafio, nós esquecemos de ter um lugar secreto para conversar. Esquecemos de ter um momento onde a gente para na agenda e coloca lá: esse momento é para eu orar. E eu conversava com uma irmã, dona Adélia, esses dias aqui, na rua, a gente se encontrou, e ela falando: pastor, temos que orar mais. Temos que orar mais porque é nesse tempo de crise que a gente tem que redobrar os joelhos. E eu tenho visto muitas pessoas fazendo tantas coisas, se reinventando, ajustando, mas orando menos do que talvez orava antes. Por que isso? E aqui rapidamente, abre aspas aqui para você entender um pouquinho.
Ah, pastor, mas eu oro antes de dormir, a hora que eu acordo, eu oro no café da manhã, eu oro qualquer refeição, eu oro, eu passo o tempo inteiro orando. Isso é importante, essa a gente chama de oração de conexão. Mas não é a oração de quarto secreto. O que Jesus ensina a gente a fazer é o que ele fazia, é catar um tempo da sua agenda, sair no secreto numa montanha, sair numa noite, sair de manhã, é sair para você e Deus, somente vocês dois, ficarem no secreto para conversar com o Pai. Isso tem se cada vez acabado mais com a igreja. Eu desconheço muitas pessoas que fazem isso. Eu desconheço pessoas que têm um quarto secreto em casa, onde ali então, na honestidade e na sinceridade, como o salmista fez, eles podem abrir o coração para dizer: até quando, Senhor? Até quando? E eu essa semana no meu quarto secreto, conversando com Deus, fiquei ali falando com Deus, e a gente está numa proposta de mudança, e alguns lugares que a gente tentou não deram certo, a gente está naquela dúvida aí, de fato aquela angústia, e eu fiz essa expressão para Deus nessa minha oração esses dias atrás, mais ou menos uns 10 dias, eu falei: Senhor, até quando nós vamos ficar procurando? Senhor, até quando nós vamos ficar indo de lugares e lugares, a gente não acha um lugar que o Senhor já achou para nós? Até quando, Senhor? Mas essa oração até quando? Ela precisa ser feita no secreto, ela precisa ser feita na intimidade, porque ali, o mesmo texto de Mateus 6 diz assim, versículo 6, que Deus conhece o seu coração. Porque nesse lugar Deus não está interessado somente nos teus lábios, porque Ele sabe que os teus lábios vão dizer o que o teu coração está sentindo. E aqui o salmista estava extremamente angustiado, e por 4 vezes ele usa a expressão, até quando? E essas 4 vezes ela é dividida em 3 momentos, e eu quero desafiar você para você entender. No primeiro momento que ele é desafiado a dizer até quando, ele diz por 2 vezes nesse primeiro momento, a Deus. Presta atenção no versículo 1, quando ele diz assim a expressão, até quando, Senhor, esquecesses de mim? Ou até quando o Senhor vai ficar se esquecendo de mim? Ou seja, o Senhor não se lembra quem sou eu? Rei Davi. O Senhor não se lembra quem sou eu? Na expressão do salmista aqui. Eu sou aquele que o Senhor ajudou. Sou aquele que foi ungido. Sou aquele lá, o Senhor se esqueceu de quem sou eu? Talvez é o sentimento de muitos de nós, quando a gente está passando por essa angústia, é achar que Deus se esqueceu da gente. Natural. Faz parte da nossa caminhada. Mas a grande questão é se faz parte da sua caminhada como sentimento, faz parte da sua caminhada quanto oração, dizer: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. E eu tenho rodeado de pessoas, estou rodeado de pessoas que estão nessas lutas, cansados por causa das suas lutas, e sentem que Deus parece que se esqueceu deles, mas elas não falam. E eu ouvi uma vez uma senhora falando: não, eu não posso dizer isso, que é blasfêmia. Mas é teu coração. A palavra de Deus, Salmo 139, diz claro: antes mesmo que a tua palavra chegue aos teus lábios, Deus já conhece toda, por que você está escondendo para Deus? Como uma frase que eu li esses dias no Face, que ele dizendo assim: agora nós estamos usando máscara nas igrejas. Aí embaixo dizendo: quem falou? Há muito tempo já se usam máscaras nas igrejas. Por quê? Porque a gente não é honesto. Porque parece que falta intimidade, honestidade, sinceridade, dizer para Deus: Senhor, não estou conseguindo. Senhor, não estou conseguindo, o Senhor esqueceu de mim, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? O que está acontecendo? O que houve, Senhor? E essa angústia dele é notória, é razoável, até porque ele coloca essa expressão, mas é uma expressão do coração de Davi. Ele se sentia assim. Tem 2 distintas coisas que você precisa entender nesse ponto. Uma coisa é você se sentir, outra coisa é ser verdade. Uma coisa é você estar achando por causa das circunstâncias que só os teus olhos estão enxergando. Outra coisa é a verdade que está de fato ao seu redor. E nesse caso, ao invés de Davi pensar que Deus esqueceu-se dele, no final ele fala um pouco mais disso, a gente vai falar em outro momento, mas a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 49, versículos 15, vai dizer assim: pode uma mãe se esquecer, aquela que está amamentando o seu bebê, se esquecer do seu filho, que ela mesma ajudou a gerar? Pode isso acontecer? Deus dizendo, isso não é possível, é incabível uma coisa dessa, mas mesmo assim, se isso acontecer, segundo o mesmo texto, todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ou seja, a mesma palavra que Davi estava vivendo, enfrentando no seu coração e imaginando: poxa, Deus se esqueceu de mim, eu prefiro confiar na palavra. E talvez você que esteja com esse sentimento hoje: Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você, meu irmão.
São duas coisas distintas de novo. Não é porque você está enxergando, não é porque você não está vendo o agir de Deus que Deus esqueceu de você, não. Ele está contigo, Ele vai te ajudar e quer te ajudar e está trabalhando a nosso favor. Mesmo em meio à pandemia como a gente está vivendo. O Salmo de número 27, exatamente no versículo 10, vai dizer um pouco sobre isso. Se o teu pai e a tua mãe te abandonarem, ou seja, o grau mais terrível de abandono de alguém com outro alguém, é o pai e a mãe abandonar os seus filhos. O texto do Salmo 27 diz assim: o Senhor lhe acolherá. Ou seja, qualquer que seja a circunstância, Deus como Pai está com os braços abertos para te acolher, Ele não se esqueceu de você. É uma ideia da nossa realidade, é uma ideia do nosso coração. É uma ideia, inclusive, eu gosto dessa frase, dizendo que a ausência da oração faz com que eu e você ouçamos muito mais o nosso coração. Por isso que talvez Davi aqui precisava botar essa oração em prática, e ele assim o fez, e ensinar a mim e a você. Por causa da ausência da oração, a gente começa a olhar para o coração e perceber algumas coisas que não são realidades espirituais, mas apenas realidades carnais. Talvez você está com o sentimento de que Deus esqueceu de você, porque talvez faz bastante tempo que você não vai no quarto secreto conversar com o Pai, hein? Então talvez aí o sentimento não seria de que Deus esqueceu de você. Talvez seria o contrário, você se esqueceu de Deus. Viu como o trocadilho vale também? Num segundo momento, ainda com Deus, o salmista ainda fala: porque o Senhor se ocultou o rosto de mim? As duas direcionadas a Deus. A primeira se esqueceu de mim, e a outra, o Senhor virou o rosto para mim. Eu não sei você, mas a gente ter esse princípio de virar o rosto é muito forte na Bíblia. Até porque quando você vai falar que Deus abençoou alguém, está dizendo que Deus se manifestou e Deus colocou o rosto, ou seja, Deus se alegrou com alguém. Ao ponto que o contrário também é verdadeiro. Quando Deus tira o rosto, é aquele sentimento, Vitinho, que você às vezes tem com seu filho, que quando você está com ele, ele está bravo com você, você vai fazer carinho com ele, ele vira o rosto para você e te despreza. É bom esse sentimento? É esse sentimento que estava ocupando o coração de Davi. Deus virou o rosto para mim. Nem sequer está enxergando, nem sequer está com os olhos na minha direção. Esqueceu de mim. E esse é um sentimento muito forte de desprezo, um sentimento de rejeição muito grande que ele estava vivendo. Por causa do quê? Por causa daquilo que ele estava enxergando a partir do seu coração, a despeito de Deus. Por isso que mais uma vez eu lhe digo isso: a ausência da oração no secreto faz com que eu e você fiquemos vítimas, reféns do nosso coração, das nossas emoções, que por muitas vezes são enganosos. No segundo momento, quando ele nos leva, depois de ter esse até quando com Deus, o segundo até quando é para uma proposta intrínseca. Olha o que diz o restante do texto, a partir do versículo de número 2. Até quando, Senhor, estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza todos os dias da minha vida? Ou seja, essa palavra, só para você entender, essa palavra relutar, ela vem a ter no original a proposta de planejar. Ou seja, o que o salmista está dizendo, numa outra interpretação, é: até quando, Senhor, eu vou ficar tentando, fazendo do meu jeito, e só estou agregando tristeza a mim, e todo dia eu passo por esse trânsito. O que o salmista está dizendo aqui para nós, de claro e alto, é que o resultado dele estar fechado a despeito do que ele entende de Deus, está adentrando profundamente as suas emoções, profundamente o seu senso de ser, e ele está vivendo como tristeza, ou como alguém que está carcomido pela tristeza o dia todo, e não todo dia somente. E a grande questão, quando ele faz essa ideia de olhar para dentro de si, o grande problema é que a gente tem nesse ato, ou nessa postura, um remoer, um ato melancólico, de olhar para dentro de si e falar: não, deve ser alguma coisa que eu fiz, por isso que Deus desviou o olhar de mim. Deve ser alguma coisa que eu ajustei, talvez alguns pensamentos intrusivos, ou talvez mesmo algumas emoções desconectadas, ou cansaço físico, ou algumas questões psicossomáticas, elas começam a tomar território dentro das minhas emoções, dentro de mim. Por quê? Porque a circunstância está problemática, as minhas emoções, o meu coração e a minha fé estão com problemas injustificáveis, e eu começo a ter confrontos a respeito disso, e ele começa a habitar no mais profundo do meu ser.
Era isso que estava acontecendo com Davi aqui. Por isso que ele diz: até quando, Senhor, eu vou ficar me remoendo? Até quando essa ansiedade vai ficar tomando conta de mim? Até quando eu vou ficar ouvindo outras vozes e tudo isso vai ficar me carcomendo, me incomodando? Até quando eu vou viver assim? E eu não sei se você está passando por isso, querido, mas isso é terrível. Viver assim não dá. Viver assim você não vai muito longe. E a proposta, a sugestão para acontecer aqui, é o remédio que ele nos dá, e o remédio para isso é o quê? Mateus 6, de 25 até o 35. Quando na expressão desse texto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, fazer conhecido de Deus, ou seja, não fique complicado, não fique desesperado, coloque diante de Deus, e no versículo 33 em especial, Osés que está acompanhando a gente lembra disso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, está uma confusão de prioridades, está uma confusão dentro, está uma confusão na cabeça, está uma confusão nas emoções, está uma confusão na sua fé, por isso que é razoável dizer até quando, Senhor? Por isso que é razoável dizer até quando? Por isso, no final, a terceira e o último ajuste que ele faz a despeito do até quando, é sobre os seus inimigos, quando ele diz no finalzinho do versículo número 2, até quando se erguem os inimigos contra mim? Até quando os inimigos hão de me vencer? Ou seja, se por um momento ele diz até quando para Deus, esqueceu de mim e virou o rosto. Se no segundo momento ele diz para dentro de si mesmo, olha para sua própria estrutura e diz: eu estou complicadíssimo porque eu estou tentando fazer pelo meu braço, pela minha força, e não estou conseguindo. Está relutando. E no terceiro ele olha para fora e diz: eu vou perder. Talvez hoje a gente poderia dizer: eu tenho meus inimigos, e o maior inimigo da atualidade talvez seria a Covid-19. Pessoas que estão evitando, pessoas que talvez já foram contaminadas por esse Covid e estão em recuperação. E o vendo como inimigo, o vendo como alguém que está vindo para ceifar a sua vida. Porque os dois maiores inimigos reais e verdadeiros da minha e da sua história, da nossa estrutura de vida, são dois apenas. Primeiro, Satanás. A palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz isso, que ele está como um leão, rugindo e querendo pegar a quem possa tragar, ou seja, ele está querendo acabar com você, e ele faz isso muito bem e não se cansa de fazer. E o segundo inimigo que eu e você temos é a chamada morte, porque nós temos medo da morte, porque a morte, para nós, humanos, é algo que, numa certa ideia, vai ceifar a nossa vida. Mal sabe o próprio a morte, e lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 53 até o 58, vai dizer exatamente isso. Onde está a tua vitória, ó morte? Porque quando Cristo morreu, ressuscitou, ele venceu a morte, e em Cristo Jesus nós também podemos vencer a morte e viver a eternidade. Por isso que dois inimigos da qual eu e você vivemos, e é o problema que Davi traz nas suas circunstâncias, já são vencidos. Há um antibiótico a respeito disso. Satanás, ele já perdeu, não há uma luta contra ele já é derrotado. A morte, Jesus já venceu na cruz, ele já é derrotado. Por isso que eu quero desafiar você a despeito dessas circunstâncias de até quando, é que nós estamos sendo assolados por derrotas ou por sofismas de derrotas, das quais a gente não precisa viver. Nós já somos vitoriosos. Você não precisa viver esse tipo de angústia. Você não precisa colocar isso tudo para você. O desejo e o desafio que o salmista nos traz é o quê? É colocar diante de Deus tudo isso para dizer: Senhor, até quando vai acontecer isso? Eu quero continuar na semana que vem esse mesmo texto, porque o salmista aqui, nesse princípio da oração sincera, que é o que nós precisamos aprender hoje, apenas isso, sinceridade nas nossas orações, ele termina a sua oração sincera e autêntica fazendo coisas diferentes. Ele começa na sua oração agradecendo a Deus, ele começa na sua oração se desenvolvendo com Deus no meio dela, e no final dessa oração, ele adora a Deus, ele fala: quanto a mim eu vou te louvar e te adorar. Ou seja, ele nos ensina a ser aquele adorador que eu falei na oração quando a gente acabou de cantar, que adora a Deus em toda e qualquer circunstância, que não adora porque está feliz, ou não adora porque está triste. O negócio está meio feio, vou começar a pegar umas músicas aí para me abençoar. Por isso eu quero desafiar você, algumas coisas para você pensar e começar a agir durante esses dias. Como anda a sua oração secreta? Talvez a tua angústia seria menor se o teu quarto secreto fosse mais frequentado. Talvez a sua labuta, a sua ansiedade fosse menor
se você vivesse o que Mateus capítulo 6, versículo 6, palavras de Jesus, fosse clara ao teu e ao meu coração. Quando orares, entra no teu quarto, feche a porta, fale com o teu pai, que em secreto estará vendo o teu coração. Segundo desafio que eu te faço, no seu relato, no seu sentimento, na sua vida, no seu relacionamento com o pai, tu é sincero? Ou talvez há uma máscara nas suas emoções diante de Deus? Ou talvez apenas a máscara que você está usando para se proteger do vírus, também é uma máscara para se proteger de uma religiosidade, ou de uma autenticidade. Você tem sido sincero com o pai? Terceiro desafio que eu te faço, como andam as suas emoções? Há sanidade nas suas emoções? Você tem parado tempo nessa pandemia para cuidar das suas emoções? Refrigerar as suas emoções? Tratar das suas emoções? Vamos falar sobre isso mês que vem. Como lidar com as nossas emoções. Quarto desafio, seus inimigos estão prevalecendo contra você? Só vê derrota? Como é que está acontecendo na sua vida? Se talvez isso está acontecendo com você, o último desafio que eu te faço é creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. É ela que orienta, ela que norteia, ela é regra de fé e prática para mim e para você. E não é por causa das coisas, não é por circunstâncias, não, nós cremos é na palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz e ela nos ensina a despeito de tantas coisas, mas creia e viva como alguém que crê na palavra de Deus. E eu quero finalizar contando para você uma história que aconteceu com o Lutero, que talvez seja uma realidade para a nossa vida. Uma vez Lutero, num dos seus momentos de angústia, onde ele dizia até quando? Lutero, num dos seus momentos de burnout, onde ele estava sofrendo, momentos difíceis, ele teve uma estratégia que ele usou, que ele ficou no seu quarto, e ali ele ficou orando, conversando com Deus, e angustiado, mal, depressivo, ruim demais a conta, e passaram semanas ali, semanas, e não saía daquele quarto, De repente, um dos dias, ele acabou saindo do quarto, depois de semanas. Olha que ele chegou na sala, Vitinho. Estava lá sua esposa, Catarina, e os seus filhos todos de preto, inteirinhos de preto. E ele olhou assustado. O que aconteceu? Quem morreu? Que vocês vão para um velório? Aí ela disse, com muita sabedoria para ele, Deus morreu. Ele olhou assim abismado. Não fala isso, mulher, que blasfêmia. Como você está dizendo isso? Deus morreu. Aí ela sabiamente disse para Lutero, o grande reformador, a gente acredita que Deus morreu pelo comportamento que você está tendo. Parece que Deus está morto, sim. E aquilo fez ele acordar e começar a enxergar um pouco daquele comportamento que ele estava vivendo. Porque o fato da gente dizer até quando, não quer dizer que Deus não está vivo, ou que Deus não está vendo, ou que Deus não está trabalhando. Mas talvez falta você olhar para dentro de si e perceber que você está crendo num Deus que não está vivo. Porque os seus comportamentos estão dizendo isso. Por isso eu finalizo perguntando para você, como é que está o seu comportamento? Em meio à pandemia, você vive, você se comporta, você crê num Deus que está vivo ou um Deus que está morto? O salmista começou achando que Deus tinha se esquecido. Mas no final, que a gente vai falar semana que vem, ele percebeu que Deus não tinha se esquecido dele. Por quê? Por causa da palavra. Se apegue à palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Se fortaleça pela palavra de Deus. Projete a tua esperança, como a gente falou semana passada, pela palavra de Deus. Mas se você não se alimentar dessas duas vitaminas espirituais, Bíblia e oração, mesmo em tempo de crise, ou mesmo fora dela, você vai passar por dificuldades e vai achar que Deus esqueceu de você. Mas Ele não se esqueceu de você. Ele te ama, Ele está trabalhando a mim e a seu favor, a meu favor e a seu favor, e Ele tem cuidado da gente. Por isso que Ele diz no finalzinho, no meio do texto, e eu finalizo aqui quando Ele ajusta a gente a dizer assim, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver aquilo que o Senhor está fazendo. E a grande questão é essa para o nosso dia de hoje. Que Deus abra os nossos olhos espirituais, inclusive, para você se envolver espiritualmente com o Pai e perceber que Ele não virou o rosto para você e que essa situação vai acabar.
Se não acabou ainda é porque Deus tem planos, projetos e permissividade a mim e a você. A grande questão, não importa o que eu estou vivendo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be